Olá a todas, todos e todos. Vamos avaliar hoje o discurso realizado pelo atual presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU. Em nossa análise, nada de inesperado. O atual presidente, como pertence às forças antidemocráticas e antiprogressistas, atacou ambos os grupos. Foi um discurso agressivo contra o campo progressista, nenhuma novidade. Foi um discurso agressivo contra o campo democrático, nenhuma novidade. Estou fazendo questão de dividir esses dois campos, embora o progressismo lute pela democracia, mas nós sabemos que existe também uma direita conservadora que se pressupõe democrática, que aceita as regras do jogo democrático, ou pelo menos diz aceitar e querer as regras do jogo democrático. Mesmo esse campo conservador, mesmo esse campo conservador, porém democrático, deve ter se sentido agredido pela fala do presidente ontem. Em um discurso fantasioso, em um discurso que transita na tênue fronteira entre a fantasia e o delírio, o atual presidente disse que médicos cubanos, por exemplo, ele disse que médicos cubanos, na verdade, eram comunistas infiltrados aqui no Brasil, que não eram médicos coisa alguma. Esse discurso falacioso, na verdade, não tem nada de insano. Faz parte de uma tática que nas eleições do ano passado deu certo, mas já vem mostrando sinais de cansaço dentro da própria base política do presidente. Aliados seus, ou que se diziam aliados, estão começando a saltar do barco. Nós vemos, por exemplo, os setores do MBL dizerem que a fala dele, as falas, na verdade, dele são falas inoportunas, falas inadequadas. O governador de São Paulo hoje disse isso, inclusive, chamou ele de inoportuno, inadequado, e nós sabemos que o governador de São Paulo transita basicamente no mesmo hall de pensamento que o presidente. O governador de São Paulo, com plumas e paetês, maquiagens aqui, botox ali, na verdade atua na mesma vertente, ou numa vertente bem próxima da vertente do atual presidente. No entanto, considerou a fala dele inoportuna e inapropriada, que quer dizer que as pesquisas que já indicavam queda da popularidade do atual presidente, elas reverberam na sua base, que já vai aos poucos o abandonando. Chama a atenção o discurso sobre os médicos cubanos, porque, como todos sabemos, a medicina cubana é uma das medicinas mais reconhecidas no mundo inteiro. É uma das referências no mundo. Muitos estudantes, inclusive dos Estados Unidos, querem uma bolsa para estudar em Cuba, porque se sabe que a saúde, não só a saúde como a educação cubana, são de excelente qualidade. Estão entre as melhores do mundo. Então, introduzindo esse discurso falacioso, ele tenta criar um comunismo no Brasil que nunca existiu. Nos 13 anos de PT, os banqueiros nunca foram tão ricos, nunca lucraram tanto. Ora, que comunismo, que socialismo é esse em que banqueiros lucram tanto? No governo do PT, as elites do judiciário, as elites da mídia, as elites bancárias ganharam muito. Então não se constitui essa fala. E ele sabe que essa fala é uma fala mentirosa, é uma fala que não se coaduna, que não se estabelece na verdade. Ele foi propositadamente discursar como uma fake news. Ele também culpa povos originários pelas queimadas na Amazônia. Será que ele desconhece as conversas de WhatsApp marcando o dia do fogo entre fazendeiros daquela região? Sabemos a resposta. Obviamente que ele conhece muito bem essas falas.
mas fez questão de fazer de conta que não conhecia. Aliás, levou uma índia partidária do seu grupo na intenção de dizer que a mensagem foi: aí, ó, os próprios índios estão reconhecendo que eles que fazem queimadas. Mas é interessante que em um vídeo que a própria moça, a própria índia coloca, ela está falando em nome da sua etnia. Ela não reconhece o cacique Raoni como uma liderança, ela fala em nome apenas da sua etnia, que é uma dos muitos grupos de povos originários do Xingu. Ora, não reconhecer o cacique Raoni como liderança é um direito que qualquer pessoa tem. Ocorre que a comunidade internacional toda o reconhece como liderança dos povos originários brasileiros, das tribos indígenas. Então, é um discurso que foi utilizado dessa moça, que é uma índia, como, mais uma vez, falsear a verdade, criar um clima de verdade, quando na verdade não há nenhum resquício, nenhum elemento verdadeiro naquele vídeo gravado pela Índia. Estamos num cenário de pós-verdade. Aliás, estamos na Revolução 4.0, onde o ser humano está terceirizando sua capacidade de pensar para os algoritmos, para a IA, inteligência artificial, para as máquinas, para os aplicativos, Facebook, WhatsApp, entre outros, apps em geral. Então não é de surpreender que o discurso falacioso de quem se elegeu com mentiras no WhatsApp continue mentindo, continue difundindo fake news para estabelecer seu governo. O que acontece, na verdade, é que isso não está funcionando mais. Foi um show de vergonha. Para mim, nem um show de surpresa, mas com certeza um show de vergonha. Na internet, os termos que eu via assim mais correntes foram show de horrores, vergonha. Acredito que são duas expressões que definem bem. Vergonha de um país tão multirracial, tão multicolorido, tão etnicamente diverso, tão sexualmente diverso, ter como mandatário uma pessoa como esse senhor. Uma pessoa que mentiu nas eleições e agora continua mentindo, continua difundindo fake news, continua disseminando o clima de pós-verdade. Porque já não estamos na verdade desde 2013. Na verdade, nós já estamos num clima de pós-verdade típico de uma pós-democracia estabelecida com o golpe de 2016. Então, mais uma vez, há um movimento aqui, mais um movimento de pós-verdade para sustentar as fake news das eleições do ano passado. É como o Lula fala: quando se mente uma vez, é necessário se mentir mais vezes para se dar sustentação à primeira mentira. Na psique do atual presidente, eu analiso que o que existe, na verdade, é uma tentativa desesperada de manter o seu governo, é uma ansiedade desesperada de manter o seu governo a qualquer custo, mentindo desde o início e continuando a mentir agora. Continuando, na verdade, com falas infantis, falas de uma pessoa regredida. Regressão é um termo na psicanálise que quer dizer retorno, no caso, a estados infantis. Esse é o presidente brasileiro, uma criança mentindo para o mundo.